Mas a noite de sábado, o programa Sem Noção iniciando mais de 1.500 programas aqui na Vale TV, canal 14 da NET, para Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ivoti, Estância Velha, sabe-se lá onde tu possa estar assistindo esse programa agora pela internet, né? Câmera 2, porque hoje é um dia mais que especial, passando aqui pessoas especiais também por trás das câmeras, porque eu recebo a nossa amiga conselheira tutelar, Tassi Wilborn. Boa noite, um prazer te receber aqui. A gente já trouxe algumas questões do conselho aqui no programa, o Sur te mandou um abraço, não ia conseguir estar presente aqui hoje, mas a gente trouxe várias vezes esse assunto aqui para o programa, mas como eu vi tu aparecendo aí nas mídias, aí, dando entrevista, eu vou levar lá no programa para mostrar para o nosso telespectador aqui, falar um pouco sobre o trabalho de vocês que a gente acha que é tão importante, tão bonito para a nossa sociedade. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, um abraço para o Sur também, eu sei o quanto ele é comprometido Sim. Conosco, né, parceirão sempre do no Conselho correrio. Tutelar, então é sempre muito bom a gente aproveitar esses passos, né, Pablo, para a gente falar e trazer um pouco mais da realidade que a gente tem vivido agora, nesse período de pandemia, que mudou muito, né, a nossa forma de trabalho, a gente precisou repensar muitas coisas, então vir aqui e poder falar um pouco também da nossa vivência, do que a gente sofre. Isso, e a gente conversou, né, antes do programa, a gente conversou um pouco, eu achei muito legal isso que tu falou, entendeu? Que bacana a gente, claro que o trabalho do Conselho Tutelar, muita gente que não sabe o que é o trabalho do Conselho Tutelar, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas também a gente conversou fora do ar, e disse, legal falar um pouco de coisas que a gente não passa assim para fora, para as pessoas entenderem quão difícil é esse trabalho, né? E o quanto vocês são dedicadas a isso, porque não é qualquer pessoa que às vezes tem um suporte assim para poder fazer o trabalho que vocês fazem, né? Porque a gente estava comentando ainda esses dias, eu e o Sur, como em meio a uma pandemia isso deve ter aumentado, né? Imagina, tu tá passando por uma pandemia, mas a pandemia gerou vários outros problemas relacionados ao Conselho Tutelar, ali ao trabalho do Conselho Tutelar, né? E para administrar isso aí. A gente nunca vai acostumar com a dor, né, Pablo? A gente vai lidar com ela de outras formas. Então, nesse período de pandemia, a gente realmente precisou, assim, sentar e reorganizar, porque as demandas, elas estão muito mais frequentes e em casos cada vez mais graves, né? Sim. Então, se a gente pensar que 70% a 80% dos casos de violência sexual de criança e adolescente acontecem dentro de casa, né? E se dá pessoas conta conhecidas, né? praticada por pessoas conhecidas, de confiança daquela família. Se a gente pensar que as crianças estão dentro de casa, é um pavor. Tá num lugar seguro, né? Nem sempre, Nem né? sempre Então, o o lugar seguro dos meus filhos pode não ser o lugar seguro de outros filhos. Então, isso é uma dor que a gente traz, e é impossível a gente não sofrer com isso, né? Então, as escolas, que são os espaços onde conseguem identificar essas violências, as escolas também não estão tendo acesso a essas crianças. Sim, a mãe do meu filho trabalhou uma ocasião, um tempo no Conselho Tutelar, e eu vi umas 2 ou 3 vezes ela chegar em casa literalmente impressionada com alguma coisa que tem acontecido lá. Sim. Ela nem entrava muito em detalhes assim comigo e tal, às vezes ela me contava uma coisa, mas e ela não vivia aquilo de frente, né? Como vocês viviam. Claro, passava por ela ali, mas não vivia aquela coisa no olho lá com a mãe, com o pai, ou seja, lá com a pessoa que tenha ido lá procurar o conselho, né? Para quem está te assistindo agora, tá, Tassi? E não conhece o trabalho do Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar faz? Quando que a pessoa deve procurar o Conselho Tutelar? Acho que é bem importante, porque existe um ditado, né, que tem muitas pessoas que acreditam que o Conselho Tutelar veio para desautorizar pai e mãe. Eu trouxe aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso instrumento de trabalho. E em nenhum momento, é a nossa Bíblia, isso aqui é o que nos norteia, é o que a gente segue. E aqui, em nenhum momento, traz isso, né? O Conselho Tutelar não veio para tirar o poder de pai e mãe. O que acontece é que nós temos uma cultura de violência, de achar que educação se faz através da violência, se ensina do castigo. Então, é óbvio que existe lei para isso, né? Contra a agressão. Então, assim como existe lei que protege as mulheres, assim como existe lei que protege qualquer outra pessoa, com criança não é diferente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem
Primeiro, para dizer que uma criança é um sujeito de direitos. Sim. Então, ele tem que ter os seus direitos preservados. Principalmente uma criança, né, que não pode se defender, que não pode argumentar. Exato, né? E é um sujeito em formação. Isso. Ele está crescendo, ele vai ser o futuro da nossa sociedade, então ele precisa ter os seus direitos respaldados. O Conselho Tutelar, o que ele faz? Quando existe um direito violado, nós exigimos e requisitamos que quem precisa fazer com que aquele direito seja cumprido, que o faça. Então, o Conselho Tutelar ele não vai fazer atendimento sistemático com aquela família. Ele vai requisitar que a rede, do caso na prefeitura, então nós temos o CREAS, o CRAS, né? Tem vários espaços de proteção que servem para fazer esse acompanhamento. Então, a gente vai cobrar que eles façam, o serviço deles. Que deem esse suporte, né? Exatamente. Então, quando uma criança, por exemplo, ela sofre uma violência sexual, né? Ela precisa passar por atendimento médico, ela precisa passar por um atendimento psicológico. E quando tu fala isso, Tássio, uma dúvida minha, tá? Quando tu fala isso, quando uma criança passa por uma violência sexual, isso é distante da gente, assim que a gente vê na TV, ou isso tá muito... A gente sabe, tu pode dizer pra gente que isso existe aqui no Hamburgo? Tem muito, gente. Vocês não têm noção. É importante a gente falar isso, porque às vezes a gente olha, nossa, uma criança foi violentada sexualmente, o cara fica revoltado, mas aquilo tá lá longe na TV, né? Então, o que tu pode dizer sobre isso? Especificamente desse caso. Existe muito. Né? E existe com meninos e com meninas, né? Porque também tem a ideia de que isso só acontece com meninas. Não, é muito frequente que isso aconteça também com meninos. E então, a denúncia, ela é fundamental para o nosso trabalho. Sim. Né? Esse é um dos nossos instrumentos. Então, é muito importante que haja essa denúncia para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. As pessoas não ficam sabendo, assim como quando eu não era conselheira tutelar, eu também não imaginava. Eu ficava sabendo que tu não estava inserida naquele mundo ali, né? Da fiscalização. Exato. E está dentro do mundo mesmo. E como eu estava te falando, né, desculpa, eu tenho uma outra pergunta, mas eu quero concluir. Eu costumo fazer que nem o Falsão ali, cortar as pessoas. E como eu estava te falando, a gente tem que ter um cuidado muito grande da forma com que a gente vai tratar isso na mídia. Então, existe também, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê... Protege também. A questão da informação dos casos. Então, quando a gente consegue um espaço para vir aqui falar que sim existe muito, que Você não pode falar especificamente, mas existe, gente. Existe muito, né? De todas as idades, de todas as formas e das formas mais cruéis. Sabe que uma vez eu escutei não sei se foi daqui, do conselho, alguma campanha dizendo que uma coisa, tu tá inserida dentro, tu vai saber o que eu tô falando. Tipo assim, não espere, vamos supor, tem um vizinho, não espere um socorro, avise a polícia, alguma coisa assim, sobre violência contra a mulher especificamente, né? E aconteceu um caso uma vez lá onde eu moro, que a maioria, quando eu ficava em casa, né, sábado, assim, eu escutava uma criança gritar muito, mas era muitos gritos. Era gritos de pânico, de pavor, meu Deus, cara. E eu tenho um pequenininho, eu já fico assim meio, né, ai meu Deus do céu. Daí eu comentei, né, com a mãe do meu filho, tu escuta isso? Daí, ela, eu escuto, pois é, né, não sei o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, porque eu tô me sentindo mal com isso. Claro. Daí uma outra vizinha falou, eu também escuto. Daí eu falei, gente, nós vamos lá nesse prédio. E daí a gente foi. E depois eu me senti tão mal. Por quê? Mas eu acho que a minha parte, né? Porque era uma criança que é autista. E ela tinha ela já tinha sido chamado o conselho, que nem eles falam, vou chamar o conselho, tem uma coisa assim, né? Sim. Já tinha sido chamado o conselho, eu acho, na época, eles tinham ido lá e tal. E realmente a criança era uma criança autista, né? E tinha essas reações, sim, né? Mas o que tu fez é uma coisa... mas me senti depois tão mal, sabe? Mas tu foi lá, tu viu, porque às vezes a gente recebe uma denúncia de um bebê chorando, por exemplo, e é um bebê que tem 2, 3 meses, que tem cólica. Sim, que chora muito, que chora, que vai chorar. Então, se tu tem uma aproximação dessa família... Chega lá, né? Não há nenhum problema em tu perguntar... Tá tudo bem, eu escuto teu filho chorar, eu acho que isso é importante. Que é uma ajuda, né? Tu precisa de uma ajuda. Quando vê, né? É uma cólica e o cara quer uma ajuda, né? Gente. Eu acho que dá para humanizar a história, ela não precisa ser tão pesada, assim, e de tem logo. Isso mesmo, vou chamar o conselho. Tem muito. Então, assim, agora na pandemia, então,
tem muito disso porque as crianças estão em casa. Tu sabe que o Sur falou uma coisa que eu não pensei, me alertou, eu fiquei com aquilo na cabeça, que ele me impressionou de uma certa forma, né? Que nem tu falou, a violência com a criança, com um adolescente, com a criança, né? Com o menino, com a menina, acontece em casa, né? Quando ocorreu a pandemia, muitas pessoas, a maioria das pessoas não tinham onde deixar os seus filhos, né? Eles precisavam trabalhar alguns trabalhos que não parou, né? Claro. Que não, aquela coisa que não parou. Tem tal serviço, não parou. E daí a pessoa tem filho, onde ela vai deixar? Por exemplo, eu tenho como deixar com a minha mãe, né? O meu filho. Mas aconteceram casos que, tipo assim, não tinha escola. E daí tinha lá no bairro, no lugar, tinha aquelas casas que as tias cuidam das crianças. Cuidadoras. E daí chegou relatos lá, o Estudo estava falando isso, que é preocupante, né? Que nesses lugares que as tias cuidam, tem o marido da tia. Tem um filho. Tem um filho. E eu, meu Deus. E aquilo ali, eu fiquei extremamente preocupado com aquilo. É verdade, cara. Claro que a gente está aqui não generalizando, Claro. né? Mas com certeza tem uns tarados em tudo que é lugar, sabe? E daí isso aconteceu muito na daqui pandemia. a pouco a tia tá com a maior boa vontade ali, ganhando um dinheirinho também para se sustentar numa pandemia, ajudando outras pessoas. Mas tem esse caso acontecendo, né? No meio de uma ajuda, uma com a outra pessoa, tem uma pessoa ali que é desequilibrada mental, né? Claro. Que possa estar acontecendo esse aconteceu problema, muito né? na pandemia, relatos assim e denúncias de violência sexual acontecendo na casa de cuidadoras. Então, cuidadoras, me faltou a palavra. Então, assim, isso é uma coisa que nos acendeu o alerta e a gente sempre fala o quanto é importante o olhar dos pais e das pessoas que convivem com essa criança quando ela começa a agir de forma diferente, sim. quando ela daqui a pouco não quer mais ir nessa cuidadora de jeito nenhum. Sinal. É Por um que sinal. que não quer ir, né? A gente precisa ficar atento aos nossos filhos, eles trazem na sua conduta, na sua postura, respostas. Então, Sim. olhar para essa criança é muito importante. E aí eu já aproveito o gancho, porque a escola, ela é um espaço muito importante para o nosso trabalho e para a proteção das crianças. Então, infelizmente, a gente vive num tempo, né, Pablo, de reafirmar certas coisas que já estavam definidas e pautadas, né? Consolidadas. Então, a gente está vivendo num tempo onde a gente precisa reafirmar que trabalho infantil é errado. Sim. Né? Isso não é consenso. Infelizmente, não é consenso. E ainda existe, E ainda existe. Vocês recebem denúncias de trabalho A gente olha infantil. nas sinaleiras, olha a quantidade de crianças. Eu acho que não é difícil. Tu sabe que eu as fiz pessoas uma vez uma observar. coisa, eu sempre fico me julgando depois, às vezes eu tomo uma atitude assim, e eu depois fico me julgando, será que eu tinha que me meter nisso? E até comentei com o jornalista, o Aurélio Decker, que estava numa situação aqui na TV, eu comentei com ele, cara, fiz um negócio hoje, até fui um pouco mal educado com a pessoa, era um verão, 2 verões passados, não era pandemia, nada, e tava muito calor, Tassi, mas tu não tem noção o calor que tava. Eu tava dentro do meu carro com ar-condicionado, camisa com as pizzas debaixo do braço, e na sinaleira, vou falar do McDonald's ali, tinha uma senhora sentada debaixo de uma árvore e uma criança, cara, menor do que o meu filho. Meu filho tem 7 anos, sério, meu. Tinha uma criança de 3 anos, cara. Veio na janela, que ela nem conseguia me enxergar na janela. Eu falei pra ele, cara, vai lá pra sombra, cara. Bah, eu tava com a mãe do Pedro. Eu dei a volta longe na quadra, voltei, estacionei lá dentro do Mac, fui lá na mulher, cara. Eu falei pra ela, minha senhora, a senhora tem uma saúde aí, até falei bem assim, a senhora tá gorda com saúde. Eu também sou gordo, né? Então eu posso falar. Tá gordo com saúde aqui, pelo amor de Deus, tu não vai deixar teu filho ali no sol, cara. Eu acho que aquelas havaianas não iam suportar o calor do asfalto, entendeu? E daí me revoltei com isso, sabe? E por que, daí já te joga a pergunta, por que não se faz nada com essas crianças? E a gente sabe que tem índios ali, tem crianças que não são índias, tem crianças que estão... E daí não estou dizendo só em Novo Hamburgo, é várias sinaleiras, a gente vê isso, sabe? Vendendo bala de goma, né? E agora mais do que nunca, né, Paulo? Se tu observar a quantidade de crianças que tem, existe mas eles são índios. Uma vez um cara veio falar, eles são índios. Por isso mesmo, cara. Por isso mesmo. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem em Novo Hamburgo, é a questão dos indígenas vendendo bala, e aí tem toda uma legislação. Nós temos uma dificuldade, desde que eu entrei no Conselho Tutelar há 6 anos.
existe esse problema. A gente tenta contato com a FUNAI, que é quem Sim, tem que é o órgão agir. que é responsável. E a dificuldade é muito grande. Claro, então, a gente é Novo Hamburgo, né? A gente é mas pequeno. isso que tu fez, ela é o que a gente tem que esperar da sociedade. Meu Deus do céu. Isso é um problema nosso, não pode ser visto mais como um problema do Conselho. Não, isso é um problema social. Eu só fiz aquilo ali, tá? Sabe por quê? Porque era um calor tão grande. Era um calor tão grande que devia estar mais de 40 graus. E eu pensei que aquela criança ali vai passar mal, cara, ela não tá sentindo. Daqui a pouco vai acabar o líquido do corpo dela, ela vai desmaiar, entendeu? Daí vai pôr saúde, ela passou mal, entendeu? Daí tu já vê na própria pelezinha deles, que já é uma pele surrada do sol, sabe? Da vida ali, enfim. E duas coisas que eu tenho para falar sobre isso. Então, primeiro, assim, é dever de toda a sociedade, também está no Estatuto da Criança e do Adolescente, zelar pela garantia de direitos. O que tu fez, está aqui. Isso deveria ser um papel de todos. Segundo, não comprem nada de criança. Não, né? Não comprem de criança, não deem dinheiro para as crianças, porque é muito mais, né, para quem está ali. Tu fomenta aquilo ali. Tu fomenta. É óbvio que para aquela mãe, aquele pai que está lá sentado na sombra, é muito mais rentoso deixar a criança ali é muito mais apelativo, é apelativo, né? É a questão do sentimento. Segura aí, olha só quem chegou agora, tô aqui com um baita papo que precisa horas e horas de assunto, que é muito legal, que é o papel da conselheira tutelar, do Conselho Tutelar. Tô aqui com a Tássia Wilborn, a gente vai pro intervalo. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Mas a programa Sem Noção de volta, eu tô aqui com quem chegou agora, tô aqui com a Tássia Wilborn, nossa conselheira tutelar, uma das conselheiras tutelares aqui de Novo Hamburgo, mas que a gente tem uma relação aí de amizade na internet já, né? Então eu vi ela participando do programa da Aline, um abraço para a Aline Deneg, que esteve aqui no programa faz poucos dias, e eu vou levar a Tássia lá para o meu telespectador conhecer um pouco do trabalho do Conselho Tutelar, né? A gente conversou antes do programa, sobre coisas assim que não é de se divulgar, né? Que é o trabalho de vocês, né? Que vocês têm a vida de vocês. Né? Tu mesmo chegou aqui e falou assim, eu tô de plantão. Né? Fala um pouco sobre isso, de tu não estar lá à disposição no horário comercial, aquela coisa toda, né? Dessa coisa de estar no sangue, viver 24 horas, né? O trabalho de conselheiro, né? Assim, primeiro que Novo Hamburgo tem um privilégio de ter no seu corpo de trabalho 10 pessoas com formação superior. Legal. Né? O que já garante assim, um serviço de qualidade especializado. Né? Então, isso é muito importante. E ser conselheira tutelar é uma coisa que tu vive isso. Em qualquer momento tu é acessada por amigo, seja qualquer pessoa que te indique. É tipo advogado no churrasco, deixa eu contar uma coisa. Daí Me tira uma dúvida aqui, né? Ou a gente não tem, aquilo que a gente estava falando, a gente não tem sábado, a gente não tem domingo, ao tempo todo somos acessados. Já aconteceu, por exemplo, assim, estava andando na rua e vi a mãe batendo no filho na frente de todo mundo. Naquele mesmo momento eu precisei intervir. Sim. Né? Então, o tempo todo nós somos acessados e isso, claro, a gente está ali porque se tu não tiver amor, tu não consegue fazer, né? Exige muito da gente, porque, e além disso, inclusive, quero mandar um beijo para minha psicóloga Jade, que é o que dá o suporte. Da tua saúde mental. Cara, né? saúde mental é muito difícil. Como é que tu lida com uma informação, por exemplo... Sabe o que me impressionou esses dias? Que daí me deu... Vou convidar ela para ir lá no programa. Porque a gente trata muito sobre saúde mental, tá? A gente conversa muito sobre isso e tal. E daí eu vi tu falando sobre, hoje aconteceu tal coisa.
E daí tu não precisa falar o que aconteceu, mas o que me deu o start ali foi assim, eu vi uma colega minha chorando, assim como tu deve ter chorado 1000 vezes, já que a gente sabe, né? Se eu não tivesse aqui hoje, eu ia estar em casa chorando. É, De tão difícil que foi o dia. Mas diz assim, fala um pouco sobre isso, entendeu? Sobre a carga que tu recebe desses problemas tão graves que a gente se revolta aqui, né? A gente tava falando no intervalo sobre problemas e tal, que a gente se revolta, né? Claro, imagina como é que tu lida com a informação, por exemplo, de um bebê de 4 meses estuprado e morto. Meu Deus do céu, cara, inadmissível. Isso é uma realidade nossa. Inimaginável, né? Isso, né? Vamos falar assim. É tão cruel que a gente que está de fora não consegue imaginar, mas isso acontece. Eu não sei se tu tem alguma crença, né? Se é religiosa ou não, mas o que tu pensa sobre o ser humano, cara? O ser humano que faz isso. Né? Eu já passei por estágios assim de pensamento, sabe? E até dos pensamentos mais ruins, assim, já passei. Hoje, eu penso, cara, que uma pessoa dessa, cara, ela só precisa de uma coisa, cara. De tratamento e perdão, cara. Porque não tem o que fazer com uma pessoa dessa, sabe? Às vezes eu acho que a nossa Outra sociedade coisa pra trás não que eu já tem pensei, entendeu? solução, sabe, Pablo? Às né? vezes eu penso que não tem solução Porque tu falou agora, tá? Vamos recapitular. Um bebê de 4 meses. Né? Estuprado. Então, isso, né? Daí vamos combinar, né? Imaginem só isso. Eu digo, não imaginem o que aconteceu, mas imagine um bebê, cara. Que às vezes é do tamanho dessa... Né? Isso aqui é tão revoltante pra gente que não vive, e por isso que a gente perguntou a saúde mental psicóloga lá, né? Claro. Porque com certeza é... Necessário, porque é isso que eu te falei. A gente nunca vai acostumar com a dor, né? Com o sofrimento de uma criança. A gente já chegou em situações, assim, de verificar uma denúncia de estupro, por exemplo, e eu chegar na casa e a criança tá acocadinha do lado de fora chorando. Sim, meu Deus. Então, não existe como a gente lidar com isso sem sentir sem mesmo, sentir. né? Então, eu tenho certeza que o fato de eu ter sido conselheira e estar sendo... É uma missão vai isso, ser né? pro resto da minha vida eu vou levar isso. Porque eu nunca vou conseguir olhar para as coisas da mesma forma que as outras pessoas que não veem. Tu nunca vai estar não engajada com isso, né? Em Não tem alguma como, luta. né? Não existe como. A gente está a todo momento, né? Então, a questão da nossa saúde mental, ela precisa ser cuidada, porque senão a gente não tem suporte. Não tem como né? suportar isso, Não tem né? como suportar. Que nem uma vez me falaram, tipo assim, hoje lá no conselho chegou uma mãe, né? E daí eu trato já de uma outra forma, né? E daí chegou uma mãe, eu visualizei a mãe com uma criança. 7 anos, 8, sei lá, 5. Aí eu olhei pra cá, eu olhei de novo pra cá, só tava a criança. A mãe foi ali, largou e foi. Daí eu, no primeiro momento, nossa, mas é uma louca, né? Mas daí já me deram um contraponto, cara. Às vezes é o desespero, né? Eu não tenho pra quem deixar. E aí, a gente que tá quero. ali, em nenhum momento eu posso fazer qualquer tipo de julgamento. Não me cabe. Sim. Porque, por que eu falo tanto sobre as questões sociais, assim? Que isso aqui é reflexo, isso aqui é resultado de outros problemas, né? Então, quando eu falo assim sobre a importância da gente trabalhar com prevenção, é porque a prevenção é que traz consciência, Educação, a educação, lá desde cedo, né? Que é um exemplo que para mim eu sempre uso assim quando eu sou chamada para falar em algum lugar. Teve um atendimento em que a menina ela foi estuprada dos 4 aos 11 anos de idade. E ela só soube que aquilo era errado quando ela participou de uma matéria, de uma entrevista, de uma palestra na escola Que ela sobre educação sexual. Que ela entendeu que aquilo que ela sofria não era carinho que diziam para ela. Claro, uma pessoa mais velha, né? Ela não sabe nada. Ela é uma criança. Exato. E se uma criança cresce ouvindo isso é normal, tu só não pode falar para ninguém, porque acontece em todos os lugares, ela vai fazer. E a criança geralmente respeita um adulto. Respeita. Né? Então, a importância da escola nisso, né, ela é fundamental. E hoje até isso a gente tem que reafirmar a questão de falar sobre isso. Por que um crime desses, né, tá? Vamos falar agora de lei, né? Nem vamos entrar muito adentro, assim, mas só para dar uma pitadinha, assim. Por que um crime desse, cara, de um cidadão, uma cidadã que abusa de uma criança, que não tem discernimento, que nem tu falou, né? Tu não pode falar.
por que um crime desse não é transformar num crime mais que hediondo? Eu digo um crime de sei lá, como tem alguns países. Eu sou a favor disso, cara. Eu não sou a favor de pena de morte. Eu sou a favor de que o cara continue pro resto da vida dele preso num lugar, se tratando mentalmente e trabalhando, prestando algum serviço para a comunidade, vamos dizer assim, sabe? Claro. Eu sou a favor, é a minha opinião, sabe? Que tirar a vida a gente não tem direito, né? E isso eu sou contra. Mas eu digo, por que não é tratado assim, dessa forma, sabe? Tipo assim, olha, cara, se tu fizer um crime desse tipo, pra cima, pra baixo, sei lá... que tem uma impunidade muito grande, né, Pablo? Acho que nem tem lugar pra botar tanta gente daí. Mas tu sabe por que eu acredito que tem uma coisa que pesa muito? Por exemplo, quando uma criança é estuprada, ela precisa passar por uma avaliação lá no serviço específico que vai verificar aquela situação. Às vezes demora 4 meses para ela ser atendida. Em 4 meses, o que uma criança vai lembrar? Então, para a gente garantir que isso não aconteça, a gente tem que ter uma rede de qualidade para atender esses casos, para resolver, para garantir que esse cara... Desde o início até a ponta lá, né? Que esse cara que cometeu o crime, que ele seja penalizado, que ele seja responsabilizado. Se a gente tem uma demora de 4, 5 meses, como é que essa criança vai falar? Então, a gente já perdeu muito. E aí, a impunidade, ela acontece. Sim, né? Tá louco. Olha só quem chegou agora... Final do programa já, a gente está com a Tassi Wilborn, ela é uma das nossas conselheiras tutelares aqui de Novo Hamburgo, presta um belo serviço aqui para a comunidade, de suporte mesmo. Principalmente, creio eu, que chega mais para vocês os problemas da parte mais, não queria dizer pobre, mas eu acho que deve chegar mais esses casos, assim, não da classe média para cima, acredito que não deva chegar ou não tem essa distinção no... Não, o nosso público, ele é, na maioria dos casos, da comunidade mais carente. Né? Não que não aconteça nas outras classes sociais, até porque, como aconteceu já em tantos casos, né, famosos, em que o caso do menino Bernardo, por exemplo, né, que o pai, um homem super conceituado. Então... Como se nesses casos não acontecem. Então, a denúncia não acontece porque é filho de um médico ou ele é o enteado de um vereador. Então, cara, isso acontece em todos os lugares. A gente precisa estar atento e a denúncia, ela precisa acontecer. Falou, né? Os sinais, né? Os sinais, o que essa criança está demonstrando. A gente precisa olhar para os nossos filhos. A gente tem alguma história que tu, assim... que tu possa... Eu tenho certeza que são histórias muito tristes que passam pela tua mão, pela mão de todos os conselheiros, né? Mas tem alguma história que te marcou muito, assim, positivamente falando do conselho, assim, tipo assim, cara, essa história nunca vou me esquecer, ou alguma história pitoresca, alguma coisa diferente, assim, que tu possa contar. A gente, no meio de tantas dores, nós temos momentos, assim, que nos fazem pensar, poxa... Que dá a força, né? Valeu a pena, né? Então... Esse caso mesmo que eu te contei, que eu cheguei lá para fazer atendimento e a menina estava chorando do lado de fora, depois ela segurou na minha mão e disse assim, tia, eu fui muito corajosa. Ela fez a denúncia. E aí, era no período de Páscoa, e ela disse, eu faltei a aula hoje. Como que ela fez a denúncia? Ela foi no conselho? Ela ligou para o conselho. Olha só. Né? Porque na escola haviam passado o telefone do conselho tutelar. Então, naquele dia, era o dia da Páscoa, ela perdeu de ganhar o ninho dela. Aí eu fui lá com as minhas colegas, a gente comprou um ninho grande para ela. E fui fazer outro trabalho. Quando eu voltei, ela já tinha ido, né, enfim, para onde ela precisava ir. Ela tinha deixado para mim metade do ninho. E ela disse... Eu quis porque tu salvou a minha vida. Meu Deus do céu. Nossa, gente, isso eu tô quase chorando aqui. Eu tô quase chorando aqui agora, tô bem chorão, né? Isso arrebenta, mas é o que faz a gente entender que a nossa luta... Né? Que legal. É isso aí. Assim, gente, eu queria que tu passasse os contatos para quem quisesse, sei lá, ter mais informações, ou quem sabe até mesmo que queira fazer alguma denúncia futuramente. Tem todos os meios aí digitais que a gente pode chegar até o conselho, né? Mas eu acho muito importante a gente sempre divulgar, né, os então, contatos, assim, o Conselho Tutelar, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pode ligar, cobrar. Então, havendo alguma suspeita, liga para o Conselho. O telefone é 99701-8406. Esse é o do plantão, 24 horas. Então, aceita a ligação a cobrar. A gente só não tem WhatsApp porque a gente não tem internet. Porque realmente, quando a gente recebe uma denúncia, a gente precisa
ter muitos detalhes. Então, quem liga vai ter que responder ter que perguntas, embasar até bem. porque tem muitas denúncias falsas, Sim, sabe? Nesse sim. período de pandemia aumentou muito também. Sim. Então, a gente precisa saber quem são as pessoas, quando acontece, o que acontece. É muito importante esses detalhes para a gente conseguir fazer uma atuação assertiva sobre as questões que chegam até a gente. Que legal. Tassi, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por mim, tinha muito mais assunto para a gente conversar. O nosso programa chegou ao fim. Então, qualquer coisa, entre nas redes sociais, vai achar o Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. Fica aqui na rua Davi Canabarro. Número 20, quarto andar. Número 20, quarto andar. Isso aí, na Davi Canabarro, bem no centro aqui, em frente ali à Praça do Imigrante. Eu ia falar Praça das Pombas. Eu também falo Praça das Pombas. Tu fala Praça das Pombas? Quando Eu era sou pequeno. desse tempo. Praça das Pombas que não tem mais pomba. Não tem. Que bom. Olha só, então tá, a gente fica por aqui. Continue com a nossa programação. Um beijo, bom final de semana. Tchau.